Você acha que realmente conhece o espaço, e se eu te contar que em muitas coisas você pode estar errado, ou melhor, você foi enganado principalmente por Hollywood, então separamos alguns fatos que desvendam alguns mitos do nosso universo. Deixe nos comentários quais destas informações você já sabia e quais você foi enganado. O Sol não é amarelo. A estrela mais próxima do planeta Terra não é amarela, nem laranja e muito menos vermelha. São todas essas cores juntas e muitas outras. Cada cor do espectro solar possui um tamanho distinto para cada onda. Assim, uma extremidade está o vermelho, com a onda mais longa, seguido das cores laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Os fótons, que são partículas de cores de ondas mais curtas, ficam mais espalhadas e agitadas em comparação com aquelas de ondas mais longas. Portanto, se olharmos para o Sol do espaço, os fótons alcançam nosso córtex visual simultaneamente. O resultado é a luz branca, que é considerada a verdadeira cor do Sol. A mudança nas cores leva em consideração a mudança de ângulo da incidência da luz solar. Assim, quando o Sol começa a se pôr, por exemplo, as luzes precisam percorrer uma distância maior, o que acaba gerando uma cor diferente da que podemos ver ao meio-dia, onde, em alguns casos, é possível apresentar uma cor que o aproxime mais do branco original. Quem já presenciou o nascer ou o pôr do Sol, se maravilhou com a tonalidade que a estrela emite, que chega a pintar o céu de laranja e vermelho. Essa é, mais uma vez, uma ilusão de ótica criada pela interação entre os raios do Sol com a atmosfera da Terra. O que acontece é que, quando ele nasce ou se põe, o Sol está no seu ponto mais próximo do horizonte, e sua luz passa por um número maior de moléculas atmosféricas. Dessa maneira, há um bloqueio mais amplo das cores azuladas do espectro. Explodimos no espaço. Muitas vezes, os cineastas não estão preocupados com fatos. Eles usam e abusam da licença poética, a fim de fazer uma cena parecer mais interessante. Com os filmes, aprendemos que no instante em um ser humano é exposto ao espaço exterior sem uma roupa de proteção, ele é um caso perdido, e que, muito provavelmente, vai explodir em uma nuvem de sangue e vísceras. A exposição ao espaço definitivamente mata, mas não de imediato e não de uma forma tão visceral. Um ser humano pode sobreviver exposto ao espaço por cerca de meio minuto com nenhum dano permanente. Não vai ser agradável, mas não é uma morte instantânea. Você provavelmente iria morrer de asfixia devido à falta de oxigênio. A Terra fica mais próxima do Sol no verão. Sem pensar muito a respeito, isso parece bastante lógico, nosso planeta fica mais quente quando está mais próximo da coisa que faz do nosso planeta quente. No entanto, essa ideia é causada por um mal-entendido sobre como as estações do ano realmente funcionam. Elas não têm a ver com a proximidade com o Sol, mas sim com a inclinação do nosso eixo orbital. O eixo sobre o qual nosso planeta gira é inclinado para um lado e quando esse eixo aponta para o Sol, é verão naquele hemisfério. Quando aponta para longe, é inverno. O que não é um mito, no entanto, é a ideia de que a Terra está, às vezes, mais perto e, às vezes, mais longe do Sol. Nosso planeta tem uma órbita elíptica, como a maioria dos outros planetas. A distância da Terra em relação ao Sol, conhecida como uma unidade astronômica, é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. No entanto, no periélio, ponto mais próximo da Terra ao Sol, a distância diminui para 147 milhões de quilômetros e no afélio, a maior distância, ela sobe para 152 milhões de quilômetros. Então, como você pode ver, durante o curso de um ano, a distância entre a Terra e o Sol varia em até 5 milhões de quilômetros. O Sol é uma bola de fogo. Não, o Sol não é uma bola de fogo. Na verdade, a luz e o calor que sentimos daqui da Terra nada mais são do que o resultado do gás hidrogênio aquecido a 2 milhões de graus Celsius. A essa temperatura, qualquer coisa libera energia na forma de luz e calor. Por isso, temos a impressão de que o astro é feito de fogo. A diferença é que a chama que sai das fogueiras é um dos produtos da combinação de certos compostos, como madeira, álcool ou gasolina, com o oxigênio da atmosfera. No caso do Sol,
a energia surge de fusões nucleares. A violenta pressão no interior da estrela faz com que átomos de hidrogênio se juntem para formar átomos de hélio. Essa união também libera luz e calor, mas numa escala incomparavelmente maior. Essa luz é tão intensa que arranca elétrons dos átomos que formam a capa gasosa do Sol, fazendo com que ela se comporte como um plasma, o mesmo estado em que está o material que preenche as lâmpadas fluorescentes. Por exemplo, a camada externa do astro parece um fluido luminoso, formado por uma pasta de elétrons e prótons soltos, diz o astrônomo Roberto Costa, da USP. Para terminar, uma curiosidade: os planetas formados principalmente por gases, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, não parecem fogueiras como o Sol. Mas, para quem os observa do espaço, suas superfícies gasosas dão a impressão de estarem derretendo. A Lua tem um lado escuro. A Lua está sempre com a mesma face virada para a Terra, mas isso não significa que o outro lado seja escuro, então é errado falar lado escuro da Lua ao se referir sobre o hemisfério lunar que não conseguimos ver daqui da Terra. James Odonoghue, ex-cientista da NASA que trabalha atualmente para a JAXA, Agência Espacial Japonesa, criou 2 animações para explicar essa questão de maneira didática. O ideal, portanto, é chamar de lado afastado ou de lado mais distante, pois se trata do hemisfério do satélite natural que nunca pode ser visto aqui da Terra. Porém, lembre-se que há momentos em que podemos ver um pouco desse hemisfério escondido, por conta de um fenômeno chamado libração, um movimento de balanceio da Lua, que muda de leve a perspectiva do satélite para quem olha daqui. A Grande Muralha da China é a única obra humana que pode ser vista do espaço a olho nu. Tudo isso foi por água abaixo quando em 2004, o primeiro astronauta chinês a ficar em órbita na Terra, Yan Liwei, declarou que a Muralha da China não era visível naquelas condições. A NASA anunciou que o que eles achavam que fosse a construção era, na verdade, o traçado de um rio entre as montanhas, tendo reconhecido pública e oficialmente que a Grande Muralha da China não é visível do espaço. Aliás, segundo a Academia de Ciências da China, outras grandes obras, como as pirâmides do Egito ou até mesmo a hidrelétrica de Itaipu podem ser vistas do espaço de acordo com alguns fatores: as condições atmosféricas, a capacidade de interpretar as estruturas vistas da órbita terrestre, obviamente, a localização do observador. Gravidade zero. Diferente do que muitos pensam, não existe gravidade zero no espaço. A todo momento estamos sendo afetados por efeitos gravitacionais, gerados pela massa de planetas, estrelas ou qualquer corpo ao nosso redor. Até em meio ao vácuo espacial, longe de qualquer corpo, existe gravidade permeando todo o espaço. Tudo o que possui massa gera gravidade ao seu redor e com efeitos de longo alcance. Ora, gravidade é o que mantém a Lua presa à Terra, a Terra presa ao Sol, e o Sol preso à Via Láctea. Portanto, dentro da nossa galáxia existe gravidade para todo lado, isso sem contar a presença de matéria escura. Mas, então, como é que os astronautas ficam flutuando na Estação Espacial Internacional, aparentemente sem sofrer efeito significativo da gravidade terrestre, enquanto a Lua não consegue escapar da Terra? A intensidade do efeito gravitacional sobre os astronautas em órbita representa 90% da gravidade que sentimos na superfície do planeta. Os astronautas só não ficam presos ao chão da estação espacial porque esta está orbitando o planeta a uma velocidade altíssima, caindo junto com a curvatura da Terra. Ou seja, a estação espacial está continuamente caindo junto com os astronautas em sentido perpendicular ao nosso planeta e, por isso, eles não conseguem ficar presos ao seu chão. Esse é o motivo de tudo ficar flutuando dentro da estação. Essa queda livre, resultando em sensação de falta de gravidade, é chamada de microgravidade. Terra e Vênus são idênticos. Muitas vezes dizem que Vênus é o nosso irmão gêmeo, mas isso não deve lhe dar a impressão de que ele é exatamente como o nosso planeta. Esta ideia surgiu principalmente quando não sabíamos exatamente como era a superfície daquele planeta. Devido à sua atmosfera incrivelmente grossa, não foi até que enviamos uma nave espacial para Vênus que descobrimos o quão mortal a sua superfície realmente é. Planetas gasosos são feitos apenas de gás.
Segundo a teoria atual, os gigantes gasosos, ao contrário de planetas como a Terra, Marte, Vênus e Mercúrio, não são compostos de materiais sólidos, mas de gases. Além disso, à medida que se avança para o interior dos planetas sob a influência da pressão gigante dos gases, se passa a um estado líquido e, em seguida, para um estado semelhante ao metal derretido. Dentro dos gigantes gasosos supostamente encontra-se um núcleo de pedra ou metal. No entanto, ninguém sabe exatamente a verdade. A razão para isto é simples: a tecnologia moderna não permite investigar com precisão os gigantes gasosos. Qualquer dispositivo que descesse pela atmosfera para o interior do planeta seria destruído pela enorme pressão. Difícil cruzar um cinturão de asteroides. Outra cena que você deve ter visto mais de uma vez nos filmes é a de naves sendo bombardeadas por rochas espaciais enquanto comandantes suicidas resolvem atravessar os mortais cinturões de asteroides. Acontece que o universo é muito, muito grande, e, embora os cinturões de asteroides contenham milhões e milhões de astros, o passeio por uma dessas regiões seria bem tranquilo, com uma rochinha aqui e outra rochona ali. Desta forma, um piloto teria que ser extremamente azarado ou pouco habilidoso para trombar contra alguma coisa durante a travessia. No cinturão de asteroides que existe no Sistema Solar, por exemplo, o maior objeto que existe por lá é o planeta anão Ceres, com seus 950 km de diâmetro, e a distância entre dois objetos varia entre centenas e milhares de quilômetros um do outro. Aliás, mais de 10 sondas espaciais já viajaram através do cinturão sem qualquer incidente, e a probabilidade de que uma nave se choque com alguma coisa é de 1 em 1 bilhão. O espaço fica longe. Imagine que um carro é capaz de subir verticalmente pelo ar. Quanto tempo você acha que levaria para chegar ao espaço indo a uma velocidade de 100 km por hora? Precisamente 1 hora. É exatamente nessa altitude que passa a linha Kármán, a fronteira entre o espaço atmosférico e o espaço exterior. Mas, de acordo com o padrão aprovado pela NASA, o espaço começa um pouco mais longe, a uma altitude de 122 km. O primeiro objeto lançado ao espaço foi um satélite. Em 1944, um foguete feito por um cientista alemão, o V2, sigla em alemão para Vergeltungswaffe, arma de vingança, subiu a uma altitude de 188 km acima da Terra, superando a linha de Kármán e a fronteira da atmosfera e do espaço reconhecidos pela NASA. Certamente, de acordo com alguns cientistas, todos os méritos de desenvolvimento do espaço exterior que temos hoje são graças às tecnologias elaboradas para a criação do foguete V2. Mercúrio é o mais quente. Diferente do que muitos pensam, o planeta Mercúrio, mesmo sendo mais próximo do Sol, não é o que possui a superfície mais quente do Sistema Solar. Quem vence ele nessa disputa térmica é Vênus, o segundo planeta mais próximo da nossa estrela. A explicação para isso é que Vênus possui uma atmosfera muito mais densa do que Mercúrio, composta, majoritariamente, por dióxido de carbono, seguido por nitrogênio molecular e quantidades traços de dióxido de enxofre e de ácido sulfúrico. Na verdade, a atmosfera de Vênus possui 93 vezes mais massa que a atmosfera da Terra e uma pressão atmosférica 92 vezes maior. A grande quantidade e alta concentração de gás carbônico além de dióxido de enxofre, ambos gases estufa, aprisionam uma enorme quantidade de energia térmica fornecida pelo Sol, especialmente próximo da superfície do planeta, devido à alta pressão que aumenta ainda mais a densidade dos gases estufas, dificultando ainda mais a perda de calor na forma de infravermelho longo e exacerbando a dissitação colisional. Esse superefeito estufa faz com que as temperaturas na superfície venusiana alcancem um impressionante valor de 465 graus Celsius. Já Mercúrio, possuindo uma fina e pouquíssima densa atmosfera, não consegue prender minimamente a imensa quantidade de energia que chega do Sol até ele. Assim, as temperaturas na superfície desse planeta não passam dos 420 graus Celsius, mesmo estando bem perto da nossa estrela. Som no espaço. É muito comum assistirmos produções cinematográficas nas quais se representam sons produzidos no espaço. Na famosa série de filmes Star Wars, por exemplo,
A todo instante, são reproduzidos sons de explosões, colisões e tiros ocorridos em pleno espaço. É importante salientar que, mesmo sendo um erro científico, devemos ficar atentos à questão da ciência ficcional, que não possui compromisso com a realidade, mas é criada para dar condições de existência às propostas da trama. Para entender por que o som não se propaga no espaço, é necessário saber que as ondas sonoras são do tipo mecânica, ou seja, precisam de um meio material para difundi-las. As ondas são perturbações causadas no espaço que podem transportar energia. Elas são classificadas em dois tipos: ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Ondas classificadas como mecânicas precisam de um meio de propagação, ou seja, só se propagam se houver um meio material. Já as eletromagnéticas propagam-se independentemente da existência de um meio. Por serem ondas do tipo mecânicas, as ondas sonoras não podem propagar-se no espaço, pois, no vácuo, não existem moléculas através das quais o som possa fluir. Portanto, o resultado de uma possível colisão ou explosão ocorrida no espaço teria como resultado o silêncio. Por serem eletromagnéticas, as ondas de rádio e a luz, por exemplo, podem propagar-se tranquilamente através do vácuo. No próximo episódio, está chegando o Natal, e existe uma relação da astronomia com a história bíblica. Vamos conhecer melhor esta história em nosso próximo vídeo. Aguardamos você, que é nosso maior presente. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.